É isso, para lá de constrangedor. 8 horas e 34 minutos, já a gente vai continuar a falar sobre a situação de Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, vamos falar sobre o governo Lula, porque uma nova pesquisa Genial Quest, que foi divulgada nesta quarta-feira, dia 4, revela que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por mais da metade dos brasileiros. Sinal de alerta para o governo Lula. Segundo o levantamento, vejam só, 57% dos entrevistados desaprovam a administração do presidente petista. Já 40% dizem aprovar o trabalho de Lula frente ao executivo, frente ao governo federal. Outros 3% não souberam ou não responderam. Os números mostram pouca variação em relação à pesquisa anterior, realizada no mês de março, quando 56% reprovavam e 41% aprovavam, ou seja, tivemos aí uma oscilação de 1 ponto percentual. A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Você vem aqui comigo para o nosso telão para a gente detalhar mais esses números. Matéria aqui do portal G1, né, trazendo aí os 57% de reprovação, os 40% de aprovação. Aqui a gente tem então esse gráfico, né, que faz todo o acompanhamento da série histórica dessa pesquisa Quest. Vocês podem observar que no começo do governo, em abril de 2023, a aprovação era maior que a desaprovação, mesmo com toda essa polarização que marca a nossa política, 51% a 42%. Subiu para 56%, chegou a um pico de 60% de aprovação em agosto de 2023, mas depois disso, ladeira abaixo, 54%, 51%, aí 50%, voltou a se recuperar um pouquinho, 54%, 51%, 52%, 47% de aprovação, 41%, 40%, queda que coincide aí, por exemplo, com alguns escândalos como o do INSS, toda aquela polêmica também envolvendo o Pix, ao mesmo tempo em que a desaprovação sobe feito um foguete. Era 42% no início do governo, agora está em 57%, mais da metade da população desaprovando o governo do presidente Lula. O levantamento aponta, por exemplo, pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam. Até janeiro, a aprovação era maior e na pesquisa anterior houve empate técnico entre os dois grupos. Lula deixou de ser mais aprovado que desaprovado entre quem tem ensino fundamental, é a base do eleitorado petista. Agora, há um empate técnico inédito entre os dois grupos. No Nordeste, por outro lado, Lula voltou a ter aprovação maior do que desaprovação. Na pesquisa anterior, houve empate, também inédito, recuperação no Nordeste. É um ponto importante. Lula, inclusive, que esteve aqui no Ceará, em outros estados, na verdade, esteve em estados vizinhos aqui, Paraíba, né, por conta das obras do Rio São Francisco. Esteve no Ceará, mas foi rapidinho lá no Cariri. Entre os eleitores mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, houve oscilação para baixo, dentro da margem de erro da aprovação e para cima da desaprovação. E os dois grupos seguem em empate técnico. Entre os que ganham mais, Lula segue mais desaprovado, mas a aprovação oscilou para cima e a desaprovação para baixo. Ainda de acordo com a pesquisa, caiu de 56% para 48% a parcela dos brasileiros que consideram que a economia piorou. É um sinal também importante, né? Tem menos gente afirmando que a economia está ruim. Também diminuiu a fatia dos entrevistados que dizem ter notado aumento nos preços, ou seja, a população está enxergando o controle da inflação, mas essas boas notícias da economia ainda não se refletem na popularidade do presidente Lula. A maioria dos brasileiros, no entanto, ainda considera que o poder de compra é menor do que há um ano.
Os entrevistados também foram questionados sobre o escândalo do INSS e o aumento no imposto sobre operações financeiras, o IOF. Para 31%, o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Sobre o IOF, 50% dizem que o governo errou ao manter o aumento para a compra de dólares, inclusive fez o governo recuar, tá já pensando aí também em novas ações em relação ao IOF. A Quest mostrou que Lula voltou a ser mais aprovado que desaprovado no Nordeste, 54% a 44%. Antes os indicadores estavam tecnicamente empatados, 52% a 46%. Margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos dentro do segmento dessa pesquisa. No Sudeste, são os piores resultados da atual gestão petista. A desaprovação oscilou para 64%, eram 60% em abril, e a aprovação para 32%, eram 37%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Aqui o gráfico também por região, é somente na região Nordeste em que Lula respira. No Sudeste a desaprovação dispara, no Sul manteve-se ali em relação à pesquisa anterior, subida grande também na região Centro-Oeste. Acho que com esses dados já dá para a gente discutir muito. Walter George volta aqui com a gente, vamos falar sobre governo Lula, sua avaliação